Oi, 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 tudo bem, gurizada? Tudo certo? Vambora, vamos à atualização das informações do Internacional, tudo que demais e tem muita coisa importante, assiste tudo que tem muita coisa importante aqui. Vamos tratar dos assuntos mais significativos do Internacional no dia de hoje. Este é o momento da reunião dos principais assuntos do dia, os 5 principais assuntos do Internacional a partir de agora. Chegou o momento mundialmente conhecido como Top 5. Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta. Vamos lá, gurizada. Primeiro dizendo pra você o seguinte, atenção, você que está assistindo, você tem 65 anos de idade ou mais, ou conhece alguém que tenha e não se aposentou, não conseguiu se aposentar, tem o direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar e tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Opa, pera lá. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar? Tem direito ao benefício assistencial também. Tudo isso tu vai resolver com a SOS Aposentadoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Manda o WhatsApp para eles que eles vão te encaminhar nesse processo. Vão fazer tu entender como é que funciona tal e te dar um encaminhamento. Vê isso agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro assunto, o Internacional renovou o contrato do centroavante alemão até 2025. Coisa boa, parabéns à direção do Internacional. Não esperou se valer de cláusula contratual, de número de jogos, que poderia renovar por 1 ano, prorrogar contrato, foi lá, sentou com o cara, aumentou o salário dele, renovou até 2025 e botou a multa rescisória lá em cima. Alemão é um bom centroavante. Eu sou um cara que tenho pedido, inclusive, a contratação de mais um grande centroavante pro ano que vem, mas isso não é desmerecer o alemão. O alemão é importantíssimo, importantíssimo. Mesmo nos jogos que ele não faz gol, ele é um cara que atrapalha o sistema defensivo adversário o jogo todo e participa de todos os processos importantes do Internacional. O alemão talvez seja a principal surpresa do Inter neste ano, pelo que ele custou, ou quase nada que custou, né? E pelo pouco que ele ganhava no Internacional quando chegou de salário e tudo que ele apresentou neste ano. Então, maravilhosa essa notícia. Segundo assunto, gurizada, nós temos que tratar da questão Pedro Henrique porque tá pegando fogo. Tá pegando fogo. O Internacional está puto da vida com o Flamengo. Porque o Flamengo está direto com o Pedro Henrique, né? Tentando seduzir o Pedro Henrique com um salário astronômico para que o Pedro Henrique force a sua saída do Internacional. O Inter está muito brabo com isso. Muito brabo com isso. De fato, neste momento, o que se tem é essa notícia. Essa notícia. O Flamengo fez uma proposta de mais de 700 mil por mês para o Pedro Henrique, que ganha no Inter 300 mil por mês, pouquinho menos do que isso. Tá? Essa é a notícia. Agora nós vamos aos desdobramentos. Primeiro, a opinião que eu dou para vocês. O Pedro Henrique não vai sair do Internacional. O Pedro Henrique não vai sair do Internacional. Porque ele não quer sair do Internacional, ele quer aumentar o seu salário. Então começa agora aquele jogo dos empresários do jogador com a direção do Inter, né? Um sustinho que um dá aqui, aí o Inter devolve com outro sustinho ali, para que se resolva a situação, tá? Para que se aumente o salário do Pedro Henrique. O quanto vai aumentar o salário do Pedro Henrique para ficar no Internacional é que é a grande questão. Hoje o João Batista Filho trouxe uma informação que ele conseguiu nos bastidores, de que o Inter, a partir de 4 milhões de euros, aceitaria conversar sobre a venda do Pedro Henrique. E aí, quando o JB deu essa informação no ar, nos donos da bola, foi nos donos da bola isso, o presidente Alessandro Barcelos mandou uma mensagem para o Leonardo Meneghetti, mandou um WhatsApp para o Leonardo Meneghetti dizendo que para tirar Pedro Henrique do Internacional, tem que pagar 380 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória. Não pagando isso, não leva o Pedro Henrique. Esta foi a informação passada pelo presidente do Internacional. Então, gurizada, o que eu tenho para dizer para vocês? E digo de novo, com total segurança. O Inter não quer vender, o Inter não vai vender. O Pedro Henrique até pode estar fazendo uma cena de bastidores com os seus empresários para aumentar o seu salário, mas ele também não quer sair do Internacional. Ganha 300 no Inter, o Flamengo ofereceu 750, o Inter aumenta para 500 e ficamos por aí. Eu acho que o Pedro Henrique tem que ter uma valorização salarial. Porra, ele veio desconhecido para o Inter. Ele veio ganhando 300 mil reais para o Internacional como um desconhecido para tentar acontecer no futebol brasileiro. Aí ele tem uma temporada estupenda, tem que aumentar o salário. É assim que funciona no futebol. É a justiça. Não tem problema nenhum.
Então, assim, o que fica para mim dessa história são duas coisas. Primeiro, o Pedro Henrique não vai sair do Inter. E segundo, coisa feia, Flamengo. Coisa feia, Flamengo. Coisa feia, Flamengo. Isso é coisa que se faça. Conversa com o Inter antes, apresenta interesse para o Inter, vê possibilidade. Coisa feia, Flamengo, coisa muito feia. Agora é hora de saber mais informações no treino do Internacional com o repórter SOS Multas, Lucas Weber. Tá tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Vai perder carteira, vai ter carteira suspensa, vai ter que fazer reciclagem. Já perdi noite de sono por causa disso. Tu não precisa perder, faz o que eu fiz. Fala com a SOS Multas, aqui na tela tem o número deles. Esse número é fixo e é o WhatsApp também. Manda o WhatsApp para eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão ver todo o panorama, o que está acontecendo, quais são os perigos, o que tem que fazer, o que não tem que fazer e vão te orientar direitinho. Faz isso agora com a SOS Multas. Vem, Lucas Weber! Boa tarde, Baldassi, audiência. O Internacional que treina na tarde desta terça-feira, visando o confronto diante do Botafogo. E o Internacional que confirmou que Maurício sofreu entorse no joelho direito, está fora da partida diante do Botafogo, ele que será reavaliado após essa partida e vai ficar a semana inteira que vem ali na expectativa se retorna ou não contra o Coritiba. Outra informação foi sobre Gabriel, que hoje realizou cirurgia em São Paulo, né? Ele teve esse problema ligamentar, ele vai ficar em São Paulo até ter condições de se deslocar até Porto Alegre, que tem todo o tempo de recuperação da cirurgia, e depois ele vai fazer o tratamento, o restante do tratamento aqui em Porto Alegre. O treinamento de hoje teve os titulares aquecendo, um ou outro ficou na academia, como o caso do Rodrigo Moledo, mas não teve nada. O alemão também participou das atividades aqui no campo, foi festejado pelos jogadores titulares pela renovação de contrato, e após isso, uma atividade de 7 contra 7, campo reduzido entre os jogadores reservas, e o que chamou a atenção, Tyson como coringa, né, que é aquele jogador que joga para as duas equipes. O Internacional que terá um desafio ao longo dessa semana, o principal, que é encaixar Rodrigo Moledo e Vitão, que são dois zagueiros que jogam pelo lado direito. O Vitão teve que trocar de lado, né, para encaixar o Rodrigo Moledo, então a tendência é os treinos focarem nesse entrosamento entre Vitão e Moledo. Com as informações do Inter, falou Lucas Weber.